Vamos abrir nossas Bíblias então, Mateus capítulo 5. Hoje nós vamos nos deter no versículo 3, 4 e 5. Mateus 5, versículo 3, o versículo 4 e o versículo 5. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Pai, abençoa a Tua palavra às nossas vidas, ao nosso coração. Dá-nos da Tua direção, dá-nos, ó Deus, dos Teus propósitos, ó Pai. Rogamos, ó Pai querido, que nossas preocupações, nossas dificuldades não gerem embaraço em nossas mentes para compreendermos a Tua boa, a Tua perfeita e eterna vontade. Pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine nossas mentes, nossos corações, a compreensão do que o Senhor deseja em nossas vidas. E é assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Como nós falamos semana passada sobre essas bem-aventuranças, sobre o Sermão da Montanha, nós falamos que trouxemos para os irmãos o nosso desafio de, nessas próximas quartas-feiras, fazermos esse estudo em cada uma das quartas-feiras para compreendermos essas virtudes que Deus deseja que nós venhamos a ter em nossas vidas. Eu acho que isso é muito oportuno para que a gente possa avaliar o nosso ano e para que a gente possa planejar o nosso próximo ano. Porque se nós formos deixando a vida e levando a vida de qualquer forma, sem avaliação, sem autorreflexão, nós podemos lá na frente perceber que a parede ficou torta demais, né? Essa semana a gente lá na obra aconteceu isso, a gente teve que ir lá conversar com a escola, pedir autorização, escrever um documento, se comprometendo, porque foi feito um muro e esse muro, a gente olhou o muro tinha uma inclinação de 30 graus. Imagina, o muro estava assim. Imagina o risco dessas crianças. E às vezes a gente vai vivendo as nossas vidas e não vai percebendo que ela vai se desviando do propósito de Deus. E lá na frente pode ser que a distância foi muito grande. E aí a ruína é demais, é muito grande. Hoje a Maíra me mandou um post lá no Facebook falando que aconteceu uma manifestação, não sei se foi Rio ou São Paulo, eu não me lembro agora, acho que foi São Paulo, foi a primeira passeata satanista, com cerca de 1.000 pessoas nessa passeata satanista. Na semana passada houve uma pichação na Catedral da Sé, decorrente da Marcha das Vadias. E hoje uma pastora, amiga minha, colocou no post que nós precisamos estar na luta das feministas. E eu coloquei lá, pedi licença para ela e falei assim, olha, nós precisamos tomar cuidado com a temática, porque a nossa temática é cristã, irmãos. A temática é cristã, a temática não é marxista, a temática não é luta de classe, a temática não é nós vamos nos manifestar porque eles estão se manifestando, não. A nossa temática é outra, a nossa temática é cristã, nós seguimos os ensinos de Cristo. E aí eu falei para essa pastora que nós não precisamos do movimento feminista para a igreja. Nós não precisamos do movimento feminista para a igreja, porque quando Jesus atinge o nosso coração, Ele nos transforma. Então,
é assim, por isso que não é comum no meio da igreja homens que agridem mulheres. Não é comum. Quando isso acontece, é um desvio, é um desvirtuamento de uma pessoa. Porque um cristão que anda em Cristo Jesus, nós vamos ver como é o andar dele. Não é esse andar pela violência, pela força. Então, antes desse feminismo, Jesus Cristo já vinha, e ele já vinha ensinando. Eu ainda afirmei para aquela irmã que teve Teresa d'Ávila, que se manifestou diante de uma sociedade machista contra a escravização. Teve as irmãs moravianas, que os seus maridos saíam como escravos para ir a outros países para pregar aos escravos, e elas ficavam cuidando da casa, cuidando da família, sustentando a igreja, sustentando as pessoas. Então, o Evangelho de Cristo é sublime. Amém? O Evangelho de Cristo é sublime. E olha, essa pastora é uma pastora muito querida, e eu percebendo claramente que está extremamente contaminada com o marxismo. E muitas mentes vão estar contaminadas com esse marxismo, e achando realmente, igual estão falando aí, né? São 50 mil mulheres que estão morrendo. Se nós formos olhar, queridos, essa realidade é uma triste realidade mesmo. Triste, que não deveria acontecer. E quando eu olho para uma realidade dessa, eu imagino o quê? O que falta para o país? Não é justiça social, falta é Evangelho de Cristo, amém? Não é o Evangelho de Cristo? Porque quando a gente prega o Evangelho, aquele homem que batia na sua esposa não bate mais. Aquele homem que bebia e gastava o seu dinheiro no bar não gasta mais. Ele pega o seu dinheiro, sobra dentro de casa, ele ajuda as famílias. Aquele que espancava o seu filho, ele não espanca mais. Porque o Evangelho é o poder de transformação. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, senão daqui a pouquinho a gente fica ativistas sociais, mas a gente deixa de pregar o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é a salvação, é aquilo que transforma. E aqui Jesus então fala para nós de 3 virtudes, de 3 realidades que devem acompanhar aqueles que seguem a Jesus. A primeira expressão que ele usa: felizes são os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. A pobreza que Jesus está dizendo não é pobreza material, não é essa pobreza material, é o contrário, é aquele que compreende a miséria de sua vida. Dá para você entender isso? A profundidade do que Jesus está dizendo? Você é capaz de compreender a miséria de sua vida? O apóstolo Paulo vai nos mostrar que por meio de um homem entrou o pecado e a maldição para toda a humanidade. Mas por meio de um homem veio a salvação para todos. E ele vai nos dizer ainda que todos somos pecadores, todos pecaram, e destituídos fomos então da glória de Deus. Nós não somos humanistas porque nós não acreditamos que o homem nasce bonzinho e o meio corrompe o homem. Não, nós não somos humanistas. Nós somos cristãos que entendemos que o homem já nasce com a natureza pecaminosa. Ele já nasce com ela. E ele vai, se ele não corrigir o seu ato, se o pai não ensinar, não educar, cada vez mais ele vai se distanciando, grau por grau, da vontade de Deus e da vida que Deus tem para ele. E para que esse homem depois possa voltar, ele precisa se arrepender, e às vezes para se arrepender é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Quantas e quantas pessoas, por causa de tradição religiosa, têm vergonha de arrependimento e falar: não, a minha vida agora é só Jesus. Por causa de uma posição social, a pessoa pega e fala: não, a minha vida agora é só Jesus.
E Jesus, quando ele fala que nós devemos ser pobres em espírito, ele usa a sua própria referência, que em Filipenses capítulo 2 fala que ele se esvaziou de si mesmo. Então, se nós queremos ser desses que vão habitar e andar no reino dos céus, no reino de Deus, nós precisamos esvaziar de nós mesmos. Esvaziar da nossa vontade, do nosso querer, e reconhecer então que existe um rei que rege o céu, o universo, o cosmos e todas as coisas. Para reconhecer isso, como que o rei era saudado, como que o rei lá na Inglaterra é saudado, irmão Cris, a rainha, todos chegam e se curvam, não é isso? Se curvam diante da rainha, reconhecendo então que ela é soberana de sua vida. Então, esse ato de se curvar é um ato de se esvaziar, é um ato de reconhecer que é pobre em espírito. E é interessante essa junção, pobre em espírito, porque é uma pobreza em escolha, é uma escolha. E aqui é o livre-arbítrio, né? Aqui é o livre-arbítrio. Que às vezes algumas pessoas têm uma dificuldade para dizer sobre isso, sobre o livre-arbítrio, sobre o calvinismo, sobre a eleição. Não, queridos, isso é uma escolha voluntária. O nosso Deus não arbitra no coração humano. O nosso Deus nos chama ao arrependimento. Ele não está coagindo ninguém. Ninguém veio aqui por coação. Alguém veio por coação? Não veio. Ele não está nos coagindo, Ele não deseja nos coagir. Ao contrário, Ele deseja que nós nos façamos pobres em espírito, porque a felicidade está aí. Reconhecer que existe um rei e nós nos submetemos a esse rei que é o nosso Deus. Bem-aventurado, feliz é esse então, que reconhece que o que tem, que o que é, que o que faz, não significa nada para Deus. Que o que significa na vida é ter a Deus como Rei em sua vida. Feliz é esse que reconhece esse Deus e se submete a esse Deus. É muito profundo, mas é espantoso o que Jesus diz. É maravilhoso, porque isso tira de nós algo que é muito próprio de nós. Todo o processo educacional nosso é baseado no merecimento, na meritocracia, não é assim? Então eu falo para minhas filhas assim: então, se vocês comerem, papai vai dar um picolé para vocês. Começa lá, a gente estraga os filhos aí, ó. Aí a gente já inclina eles para o pecado e para o mal, tá vendo? Então a gente sempre acha que tem que fazer alguma coisa para ser bonzinho, né? E a gente acha, então, que a gente merece alguma coisa. E Jesus está dizendo aqui o contrário. Você precisa se sentir indigno. Feliz é esse que se sente indigno. O pobre é aquele... E a expressão pobre aqui seria melhor traduzida se fosse miserável para nós, hoje, nos homens do século 21, né? Porque... dizem que um ex-presidente do Brasil tirou as pessoas da linha da pobreza, né? Agora então tem a linha da miséria que eles estão criando agora. Ele diz que tem quase 15 milhões de brasileiros que estão na miséria, né? Não é mais na pobreza, porque ele acabou com a linha da pobreza, agora é a linha da miséria. Mas a melhor tradução seria essa. Se a gente quer ser feliz e digno do reino de Deus, nós não podemos entrar na onda de achar que tem algum merecimento, irmão. Não. Nós precisamos chegar, nos ajoelhar e falar: Senhor, eu sou um miserável e por isso estou aqui diante do Senhor. E se o Senhor então achar misericórdia no seu coração pela minha vida, usa essa misericórdia por mim. É essa oração que Jesus espera.
É esse entendimento que nós precisamos ter. A gente vai andando na vida cristã e às vezes a gente vai começando a achar, eu e o Paulo estávamos até conversando ali, de uma situação, a gente vai deixando a seta do inimigo entrar com arrogância no nosso coração, com a prepotência, e a gente não quer se humilhar, e a gente não quer ser humilhado. E queridos, se tem uma coisa boa nessa vida, não são os tapinhas das pessoas que chegam e falam, nossa, que coisa boa. É a sinceridade que alguém chega e fala, corrige isso, senão você vai se machucar na sua vida, no seu casamento, na sua vida espiritual. Só os pobres de espírito podem ser corrigidos. Só os pobres em espírito podem desfrutar uma vida melhor. Porque quando nós abrimos nosso coração para alguém chegar e dizer para nós que nós podemos corrigir algo, queridos, olha que bênção é essa. Eu fui alfabetizado numa escola muito boa. Eu fiz caligrafia até o 8º ano. O tanto que era boa, né? Eles eram insistentes. Não resolveu, graças a Deus tem computador e agora eu não preciso nem digitar, eu só falo e ele escreve. É uma bênção. Eu falo agora e ele escreve. Agora para escrever livro então ficou uma maravilha. Mas se fosse antigamente, eu lembro meu primeiro trabalho, que era máquina de datilografia. Eu fazia aqueles trabalhos com máquina de datilografia, escrevia a página inteira. Na hora que eu olhava lá e lia o último parágrafo. Lá no meio do parágrafo, eu invertei uma palavra que tinha que vir antes. Eu falei, meu Deus do céu, tem que datilografar isso tudo de novo. Aí inventaram um corretorzinho, né? Para colocar assim e tal. Ah, é elétrica, né? Não, mas aí você já está evoluída. Elétrica era quem tinha dinheiro, era seminarista. Comprei uma que o cara ia jogar fora. Eu falei para ele, não me dá. Foi R$10 na época lá. Comprei lá na Santa Cecília. Ele ia jogar fora, eu peguei. Faltava um timbrezinho lá, mas eu falava, na hora que eu bati o timbre lá, eu ia lá e corrigia com a caneta. E queridos, às vezes a gente está tentando corrigir as coisas na vida, né? A gente está tentando criar justificativa para as coisas. E a gente é mestre de justificativa e a gente vai diante de Deus e começa então a criar justificativa, sendo que a gente deveria rasgar o nosso coração e esvaziar ele diante de Deus. Errei, Senhor, pequei, Senhor. Somente contra ti pequei, Senhor. Fui eu que falhei, Senhor. Sou eu que estou falhando no meu casamento. Sou eu que estou falhando como cidadão nessa cidade. Sou eu que estou falhando como crente. Sou eu que estou falhando, Senhor. Tem misericórdia de mim. Se em teu coração achar uma misericórdia pela minha vida, derrama ela na minha vida hoje. Em nome de Jesus. Que nós possamos, queridos, aprender nesse sermão do Senhor Jesus a esvaziar-nos de nós mesmos, em nome de Jesus. E ele diz então, bem-aventurados os que choram, porque quando chega esse rasgar do coração, quando você chega lá na frente do espelho e olha e fala, nossa, fui eu que errei, eu não devia ter falado aquilo para minha esposa, eu não devia ter falado aquilo para o meu irmão, eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter feito aquilo, eu não devia ter pensado daquela forma, eu não deveria ter feito essa situação. E quando eu chego assim, me rasgo, o que virá sobre você? O choro. Mas o melhor choro é o choro do arrependimento, amém? É o choro do arrependimento, é o choro do reconhecimento. O pior choro é o choro da amargura. Eu vi uma jovem uma vez chorando o choro da amargura, em cima de um caixão, batendo, dando tapa, gritando, pai, pai, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E não conseguia aquele perdão. Esse choro eu não desejo para ninguém.
O melhor choro é o choro do arrependimento, é o choro do pobre do espírito, é o choro daquele que vai e rasga sua vida diante de Deus, porque esse que rasga sua vida diante de Deus encontra o consolo divino. Amém? Amém? É maravilhoso o texto, não é? É profundo, né? Porque às vezes a gente fala que é só aquela lágrimazinha, né? Não é só aquela lágrimazinha de assistir o filme e começar a chorar com o filme. Não, é a lágrima, é o choro de si próprio. É o choro de si próprio. Eu fico, sempre quando eu penso nisso, eu me lembro de Ló. Eu fico pensando em Ló. Que Ló, ele ia diante de Deus e falava: Senhor, tem misericórdia, eu vou achar 1000. E ele voltava depois, ele chorava, ele se derramava diante de Deus: Senhor, eu vou achar 400, Senhor. E ele chegava chorando depois: Senhor, eu vou achar 100. Senhor, eu vou achar 10. E ele vai daquela cidade chorando pelo seu caminho sozinho, porque nem sua esposa se salva. E a pergunta é: você vai entender esse choro quando? Você vai entender esse arrependimento quando? Enquanto há tempo? Ou será o choro e o ranger de dentes quando não haverá mais tempo? E é interessante que o nosso Deus tem o consolo certo. Tem o consolo certo. E o nosso Deus tem um consolo na medida certa. Mas a gente só pode experimentar esse choro, esse consolo do nosso Deus, se nós formos pobres de espírito. Se nós nos rasgarmos ali de fato diante do Senhor Jesus. Por isso que depois ele vai falar no capítulo 7, que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Por isso que é mais fácil para o ser humano inventar religiões do que de fato se relacionar com Deus. Por isso que o meu desafio, às vezes eu fico pensando que é ingrato, porque é um sermão que às vezes as pessoas falam: nossa, o pastor hoje está com chicote na mão, e eu fico pensando, não é chicote, é esclarecer, porque o que virá é terrível para a nossa vida. Agora é a hora, agora é o momento. Não perder a oportunidade, não deixar passar a oportunidade de ir diante do Senhor e colocar esse Deus como teu rei, e chorar esse choro e receber o santo consolo do Senhor. Não perca essa oportunidade, não perca esse dia, porque aí você experimentará a herança. Olha o versículo 5. Os irmãos podem ler o versículo 5? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É por isso que eu gosto da NVI. Coloca na NVI. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Olha o tanto que o mundo inverte, né? As coisas. O mundo fala que você vai ser feliz se você tiver, se formar, tiver um carro, né? Sonho de consumo, ter um carro, se formar, ter um trabalho, um status, comprar um apartamento, casar. Agora é um filho, né? Ter um filho. Na época dos meus pais eram 7. Eu e minha esposa só demos conta de 2, né? Mas eu vou adotar ainda uns 2 ainda, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Eu vou conseguir também. Estou apoiando lá o senador Magno Malta lá na campanha para flexibilização da adoção no Brasil, para mudar essa lei, porque essa lei é uma lei perversa.
porque atrapalha as crianças e atrapalha as famílias. As famílias querem adotar e não conseguem adotar, e as crianças ficam jogadas em locais aí, internadas e sofrendo com esses martírios. Agora, o que é fantástico no texto, queridos, porque o texto parece que a gente vai indo assim para um lugar que, nossa, pastor, parece que esse lugar que o senhor está indo é um lugar de martírio, é um lugar de depressão, é um lugar de angústia. Não, querido, é o lugar da transformação, amém? Amém? Aí as pessoas falam, ou você vem pelo amor ou você vem pela dor. Quem você conheceu que veio pelo amor? Me diz, quem que você conheceu que veio pelo amor? Só vem a Jesus pela dor, querido. Só vem a Jesus quando, de fato, se faz pobre de espírito, chora o choro da angústia da alma e recebe o santo consolo do Espírito de Deus. E aí se transforma. E aí se torna um humilde. Um humilde. Enquanto o mundo diz que o mundo é do arrogante, do forte, não é isso que o mundo fala? Não é isso que a política brasileira está dizendo? Mas está indo um por um para a prisão. Um por um está indo. E nós vamos ver todos presos. Todos eles. E nós não precisamos ficar angustiados com tudo que está acontecendo. Soraya hoje falando, não, mas está muito ruim. Eu falei, que isso, Soraya? Você não vê o reflexo disso aí até hoje na vida do seu pai e dos antigos? Que faziam a compra do mês para não faltar, não era assim, os irmãos? Porque faltava as coisas, ou às vezes o dinheiro acabava no segundo dia. Hoje o nosso dinheiro está acabando no 15º dia, né? Lá em casa está chegando até o 20º dia, né? Tem uns que estão falando que está acabando no 15º dia. Então daí mês que vem você para de fazer algumas regalias para durar mais uns 5 dias. Economiza daqui. Desliga a televisão, tira da tomada. Teve época que a gente desligou. Vocês vão lembrar, será que vocês vão lembrar? Mas desligou o freezer. Não usava máquina de lavar. Foi uma época que nós vivemos nesse país. E nós precisamos orar para que não cheguemos nela novamente, amém? Que nós paremos de reclamar e paremos e exercitemos nossa fé, queridos. Exercitamos nossa fé para não entrar nisso novamente. A promessa está aqui. Ele nos dará essa terra por herança, amém? Ele nos dará. Por essa promessa que eu vivo. Eu estava escrevendo uma pastoral para domingo e Deus colocou uma frase para mim. A frase é: uma excelente oportunidade. Talvez você que está chegando assim não vai entender isso tão a fundo, mas quando a gente começou 16 anos atrás, a gente não imaginaria que ia ter um lote, que ia ter missionário, que ia ter projeto social, que ia ter gente para a gente ajudar, que a gente ia ter programa de televisão, que a gente ia ter projeto social que a gente vai semanalmente para ajudar, e que a gente ia ter recurso para ter os equipamentos. Eu olho para esses teclados, esse aqui foi o primeiro teclado que a gente comprou, viu, Nairo? Esse teclado aqui é relíquia. Pode comprar um outro para esse aqui ficar no museu da nossa igreja. Esse aqui não pode sair da nossa igreja. A primeira mesa eu já doei, né? Doei para uma igreja.
O retroprojetor também doei também. Esse é o problema, né? Você esconde dos meus olhos. E olha onde nós estamos. E olha a oportunidade que Deus está dando. Você já parou para pensar? Você está fazendo parte da construção de um templo novo, que esse templo vai daqui a 10 anos, imagina, as crianças que hoje estão chegando daqui a 10 anos, vão estar lá dentro desse templo, reunidos com seus amigos, fazendo as atividades deles lá, reunindo um grupo de jovens para fazer uma mudança. Daqui a uns tempos, né, Augusto? Está lá a Luísa pregando lá na frente da igreja, a gente lá olhando assim, os veião, né? Olhando e vendo, gente, os nossos meninos estão aí. Essa experiência a Jane já está tendo, para a glória do Senhor Jesus, que a gente viu os meninos crescendo aqui. Eu tenho a foto dos meninos aqui, a igreja era assim, ó, né, Jane? A igreja era aqui assim, tá lá a Gabriela e a Gabriela estava de Joaninha, eu lembro até hoje. E hoje está aqui uma moça que está pregando, e daqui a uns dias a gente está lá, olha a oportunidade que Deus está nos dando. E tem gente que fica preocupado se vai faltar dinheiro, se vai ter dinheiro, se vai ter o recurso, e agora é o ano da crise e não sei o que. Tem gente que está, não preocupe, irmão, Deus, o dinheiro para essa obra já está nas mãos de Deus, amém? E Ele já deu, Ele já garantiu, porque essa promessa, os humildes Ele dará a terra por herança, amém? Então por que você fica aí preocupado com esse mundo? Vá se humilhar, porque o teu coração precisa de quebrantamento diante do Senhor e ser consolado pelo Espírito Santo de Deus, para você receber a bênção de viver uma vida feliz nessa terra, amém? A bênção de viver uma vida feliz está em Jesus, andar com Ele e amar a Ele sobre todas as coisas. Só experimentarão isso aqueles que se tornarem pobres de espírito e forem consolados pelo Santo Espírito de Deus. Estes se tornarão humildes, santos. A mesma palavra que vem de santidade é a palavra humilde. Santos, humildes, mansos. Esses herdarão essa terra. Ele dará a eles. Amém? Você está correndo atrás do quê? Do ouro do tolo? Ou está correndo para Deus? Corre para o Senhor, é o melhor caminho e seguro caminho. E olha, Ele dará. Tem um salmo, acho que é o Salmo 16, né, Nairo? Nairo é bom de Bíblia. É o Salmo 16 que fala sobre isso, que Ele dará a terra por herança, as nações por herança. Então, irmão, não é no governo que está aí, não é na sua posição, não são nas coisas, é no Senhor que está o nosso socorro, amém? E que excelente oportunidade nós estamos como igreja, da gente poder estar construindo e da gente poder estar dizendo que os nossos próximos anos serão para a glória do Senhor Jesus, anos em que vidas se dobrarão ao Senhor Jesus, em que vidas se tornarão, que famílias se unirão lá na nossa igreja. Eu fico pensando assim, quem que vai casar o primeiro lá na igreja, né? Eu acho que vai ser o Rodrigo e a Bárbara, né? Eu lá na frente chorando, aqueles meninos entrando e eu chorando lá, né, Paulo? E pensando assim, a igreja lá, a gente fazendo o casamento daqueles meninos para a glória do Senhor Jesus. Eu vou poder falar lá na frente, olha aqui, ó, o Rodrigo estava aqui, ele foi o besorrinho lá na cantata, ele no dia do casamento dele, a gente falando, que oportunidade a gente poder construir o reino de Deus e ser feliz com o Senhor, irmãos. Não esqueça disso. Você está aqui para viver para o Senhor e ser feliz com Ele, e amá-lo sobre todas as coisas, e ser feliz com Ele. É esse o nosso sonho. É esse que Ele diz: bem-aventurados são esses que se tornam pobres de espírito, porque esses conhecerão o reino dos céus. Bem-aventurados os que chorarem lá no fundo da sua alma, porque serão consolados pelo Espírito Santo de Deus. E bem-aventurados serão aqueles que se tornaram humildes, porque receberão a terra por herança. Receba a tua porção hoje,
em nome de Jesus. Feche os teus olhos e ora ao teu Deus. Restaura a tua aliança com Ele e decida confiar no Senhor todos os outros dias da sua vida. Pedir para o irmão Augusto, para o irmão Cris vir aqui à frente para orar, chamar a irmã Jane também. Vamos orar com os nossos irmãos aqui. Pedir para o irmão Augusto orar pelo nosso país, orar pela nossa assembleia domingo, pela construção da igreja. Pedir para a irmã Jane orar pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pelas programações da igreja. Pedir para o irmão Cris orar pelas nossas famílias, pelos enfermos da igreja, pelos nossos missionários, pela necessidade que cada um traz aqui hoje diante do Senhor. E se você quer colocar alguma coisa diante do Senhor, fique em pé agora, enquanto os nossos irmãos estarão orando aqui. Você coloca a sua necessidade diante do Senhor e creia que o Senhor está ouvindo e que Ele já tem a solução para a tua vida, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, agradecidos, ó Deus, porque o Senhor nos dá livre acesso a Ti, ó Pai. Nós podemos buscá-lo, Senhor, em oração. Pai, nós rogamos nesse momento pelo nosso país, ó Deus. Nós temos experimentado momentos difíceis na nação, ó Deus, turbulências políticas, ó Deus, situação econômica difícil, aumento do desemprego, ó Deus, mas nós fitamos os nossos olhos ao Senhor, Senhor. Nós colocamos a nossa visão no Senhor e queremos crer e colocar nosso coração nisso, ó Deus, que o Senhor, através de nós, pode mudar as circunstâncias, ó Deus, que o Senhor, através da Tua igreja, ó Deus, pode transformar essas situações difíceis em momentos de contentamento, de alegria, de prosperidade, Senhor. E nós pedimos para que o Senhor nos use como igreja, como servos, ó Deus, para abençoar esse país, ó Deus, para nós podermos ser úteis e alcançar outras pessoas. E à medida em que as pessoas tiverem a mesma mente de Cristo, ó Deus, então nós vamos ter um país diferente, um país que mesmo passando lutas aqui e acolá, mas um país de pessoas comprometidas com o Teu reino, ó Deus, portanto fazendo bem e alcançando mais e mais pessoas. Pai, nós pedimos também uma bênção pela nossa igreja, ó Deus, para que nós possamos alcançar todos os objetivos desse ano de 2015 e também já mirando no ano de 2016. Que o Senhor esteja conosco, ó Deus, nos dando a cada crente, a cada membro, ó Deus, a consciência de contribuir com o Teu reino aqui nesse lugar. Pedimos a bênção pela Assembleia da Igreja no domingo, Senhor, que nós possamos vir aqui com um espírito de mansidão, um espírito de cooperação, ó Deus, e ajudar nas deliberações da Tua igreja. Também pedimos pelos ministérios, Senhor, Ministério da Música, Ministério da Palavra, Senhor, Ministério Infantil, Ministério de Ação Social, ó Pai. Enfim, que todos que estão envolvidos na liderança, nos ministérios da igreja, sejam alcançados pela Tua graça, pelo Teu poder, ó Deus, e nós possamos sempre, ó Deus, ser uma igreja apegada à Tua palavra, Senhor, uma igreja que edifica as vidas, Senhor, uma igreja que transforma as vidas e faz o bem, ó Pai. Nós pedimos também pela edificação do nosso templo, Senhor. Nós pedimos uma bênção pela obra, Senhor, pelos trabalhadores ali, que nenhum mal aconteça a nenhum deles, ó Deus, em todo o decorrer da obra, e nós possamos em breve estar lá celebrando, ó Deus, o que o Senhor mesmo está nos dando. É assim que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Oh Pai, nós pedimos uma bênção toda especial para os casais aqui na igreja, para os jovens, Pai, para os pais,
E para aqueles que estão doentes, Pai. Oh, Pai, acompanha, Pai, cura, Pai. Restaura, Pai, a saúde de cada um, Pai. Pai, toma conta das crianças, que elas podem crescer em Ti, Pai. Que elas podem aprender mais de Ti, que elas podem seguir nos Teus passos, Pai. Oh, Pai. Sim, Pai, toma conta de nossos missionários, Pai. Onde que eles estão, Pai? Abençoa eles, Pai. Pai, abençoa eles, que eles têm tudo o necessário para fazer o trabalho. Onde que eles estão, Pai? E ajuda eles, Pai. Anima eles, Pai. Dá uma fé maior do que nosso, Pai. Porque eles precisam onde que eles estão, Pai. Oh, Pai, nós pedimos uma bênção toda especial para as crianças dos missionários, Pai. Que elas podem crescer, que elas podem aprender de Ti, que elas podem ser pequenos testemunhas vivas de Ti. Onde que elas estão, Pai? Oh, Pai, ajuda-nos. Sim, Senhor. Pai, ajuda cada pessoa aqui essa noite, Pai. Não deixa ninguém sair do mesmo jeito que entrou, Pai. E, Pai, cada um de nós, se tem problema de doença, atende, cura, Pai. Se tem problema de família, de casal, de casamento, Pai. Oh, Pai, também atende, Pai. Tira a tristeza de alguns que estão tristes, Pai. E coloca no coração de cada um que está aqui essa noite, e cada um que está assistindo no televisão, Pai. Coloca aquele paz que vem de Ti, Senhor. Aquele paz que é de além de nosso entendimento, Pai. Oh, Pai, nós pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, Te louvamos, Pai, pelos nossos jovens, Pai, pelas nossas crianças, que são tesouros, Pai, que nós temos, Pai. Eu quero Te agradecer pela Isadora, que passou em medicina. Quero, Senhor Deus, continuar Te pedindo por aqueles que estão esperando, Senhor Deus, o resultado do Enem, para que o Senhor possa estar guardando, abençoando aqueles que ainda estão prestando provas, Senhor Deus, para outras faculdades. Que o Senhor possa estar fazendo a Tua vontade, Pai, abençoando, abrindo as suas mentes, Senhor Deus, capacitando, Pai, para fazer essas provas, Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pelo encontro que vai ter sábado, dos jovens, que o Senhor possa estar aqui presente, guardando, abençoando, falando aos corações, Senhor. Guarda, Pai, os nossos jovens, Pai. Pai, guarda as nossas crianças que estão crescendo, Pai. Pai, tanta coisa ruim, Pai, tanta maldade nesse mundo, Pai. Livra, Senhor Deus, nossos filhos, Pai. Esteja guardando, Pai, esteja protegendo, Pai. Pai, que o inimigo, Senhor Deus, não possa ter voz, Senhor Deus, nos ouvidos deles, Pai. Mas que eles possam crescer, Pai, debaixo da Tua proteção, Pai. Pai, eu quero Te agradecer pela vida da Renata, que está grávida, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando aquele ventre, ela e o Conrado. Muito obrigado, porque isto é fruto de oração, Pai. Eu estou muito feliz por eles, Pai. Que o Senhor possa continuar abençoando essa gravidez, Pai. Toma, Senhor Deus, o encontro também dos músicos, Senhor Deus, no sábado. Que o Senhor possa, Senhor Deus, se fazer presente, que possa ser um momento ali, Senhor Deus, de confraternização, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Conceda-nos uma noite de paz, Senhor. E obrigado, Senhor Deus, porque Tu é o nosso Deus, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Domingo teremos nossa assembleia pela manhã, né? Assembleia administrativa da igreja. São os relatórios, também os irmãos estão entrando, os irmãos que ainda não preencheram os seus membros, podem a sua ficha cadastral, preenche para a gente passar pela assembleia também. E os irmãos que quiserem visitar a obra é ali na T5, depois da T13, você continua subindo a T5, você vai ver lá, tem uns tapumes lá na frente, você pode passar lá todos os dias das
8 até as 17 horas eles estão trabalhando lá. Pode chegar e falar que você é membro da igreja. Eles estão lá trabalhando, você pode ver como está o andamento. Todo domingo a gente está dando um relatório, né, de como está andando a obra, para a glória do Senhor Jesus. Amanhã a gente já começa a preparar lá as fundações, os cortes para fazer as fundações. E acho que até segunda-feira a gente já tem uns buracos lá. Nesse momento a gente não vai ver muito, depois a gente não vai ver isso, né? É um dinheiro que vai ficar debaixo da terra, mas vai sustentar toda a nave da igreja para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar por essa equipe. É o engenheiro, a equipe do engenheiro Carlos Augusto. O Carlos Augusto, ele é pai do irmão Pedro, esposo da irmã Carol, aqui da igreja. Então é a equipe dele que vai estar entrando lá para trabalhar nesses próximos dias, orando para Deus estar abençoando, tá bom? Orem pela Soraya, ela não passou bem hoje, ela está com a suspeita de chikungunya. Então, para Deus estar dando força para ela aí, então. Tá bom? Estava sentindo falta das irmãs. Não fugiu, mas voltou, né? Glória a Jesus que estão aqui com a gente, tá bom? Deus, sentimos falta, oramos e que Deus continue abençoando a vida das irmãs, tá bom? Vamos encerrar com o nosso Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.